Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 133ª noite. A cabeça da mulher, caindo sobre ele, teria interrompido o sono do escudeiro Mor, se não o tivesse despertado o som do golpe de alfange. Espantado por ver Amjad empunhando a arma ensanguentada e o corpo da mulher caído por terra sem a cabeça, perguntou-lhe o que aquilo significava. Amjad contou-lhe o que se passara e, terminando, acrescentou: para impedir que esta fúria vos tirasse a vida, só tive um meio: matá-la. Senhor, respondeu Bahader, cheio de gratidão, pessoas do vosso sangue e tão generosas não são capazes de favorecer atos tão infames. Sois o meu salvador, e não sei como agradecer-vos. E após abraçá-lo para melhor lhe demonstrar todo o seu reconhecimento, disse-lhe: antes de despontar o dia, será preciso tirar este cadáver daqui, e é o que eu vou fazer. Amjad opôs-se, dizendo que ele mesmo o levaria. Um recém-chegado a esta cidade como vós, respondeu Bahader, não o conseguiria. Deixai-me fazer e aguardai-me aqui. Se eu não voltar antes do amanhecer, será porque a ronda me prendeu. Nesse caso, farei a vós, por escrito, doação da minha casa e de todos os móveis. Quando Bahader acabou de escrever a doação e a entregou ao príncipe, colocou o corpo e a cabeça da mulher num saco, pôs o fardo sobre os ombros e caminhou de rua em direção ao mar. Já estava perto, quando lhe parou o chefe de polícia que fazia pessoalmente a ronda. Os homens do chefe o detiveram, abriram o saco e nele encontraram o corpo da mulher assassinada. O chefe de polícia, que reconheceu o escudeiro Mor, apesar do disfarce, levou-o e, por não ousar executá-lo pela sua dignidade, sem falar ao rei, conduziu-o à presença deste no dia seguinte. Mal o rei soube, pela exposição do chefe de polícia, o nefando crime que pesava na consciência do escudeiro Mor, segundo as aparências indicavam, cobriu-o de injúrias. É assim que tu me matas os meus súditos para roubá-los e que lanças os seus corpos ao mar? Pois será enforcado, exclamou. Apesar de inocente, Bahader recebeu a sentença de morte com toda a resignação possível, não proferindo palavra para justificar-se. O chefe de polícia levou-o de novo e, enquanto se preparava a forca, mandou anunciar pela cidade inteira o ato de justiça que seria cumprido ao meio-dia por um crime cometido pelo escudeiro Mor. O príncipe Amjad, que o esperava em vão, ficou estarrecido ao ouvir aquele anúncio. Se alguém deve morrer pela morte de criatura tão malvada como aquela mulher, pensou, não é o escudeiro Mor, sou eu, e não permitirei que o inocente seja castigado no lugar do culpado. Sem mais, saiu, dirigindo-se para o lugar de execução, com o povo que para lá corria. Quando Amjad viu aparecer o chefe de polícia, que conduzia Bahader à força, apresentou-se-lhe. Senhor, disse-lhe, venho declarar-vos e assegurar-vos que o escudeiro Mor é inocente. Fui eu quem cometeu o crime. Se crime é ter tirado a vida de uma mulher detestável
que pretendia matar o escudeiro Mor. Eis como se passaram os fatos. Informado de que maneira Amjad travara conhecimento com a dama à saída do banho, como o levara ela a entrar na casa de prazer do escudeiro Mor, e tudo o que se passara até o instante em que ele se vira forçado a lhe cortar a cabeça para salvar a vida do escudeiro Mor, suspendeu o chefe de polícia a execução e levou-o ao rei em companhia do escudeiro Mor. O rei quis que o próprio Amjad lhe contasse tudo, e Amjad, para demonstrar-lhe mais claramente a sua inocência e a do escudeiro Mor, valeu-se da ocasião para lhe contar a sua história e a do irmão Assad, desde o começo. Quando o príncipe terminou, disse-lhe o rei: Estou contentíssimo pela oportunidade que tive de vos conhecer. Não somente vos perdoo, como ao meu escudeiro Mor, a quem elogio pela boa intenção demonstrada para convosco e a quem reintegro no cargo. Nomeio-vos também meu grão-vizir, para compensar-vos pelo injusto, embora desculpável tratamento de vosso pai. Quanto ao príncipe Assad, permito-vos empregar toda a autoridade que acabo de vos dar para o encontrardes. Depois de agradecer o rei da cidade do país dos magos e tomar posse do cargo de grão-vizir, empregou Amjad todos os meios imagináveis para descobrir o paradeiro do irmão. Mandou prometer por arautos em todos os bairros da cidade uma grande recompensa aos que lhe conduzissem ou dele dessem notícias, mas apesar de todos os seus esforços, nada conseguiu. Continuação da história do príncipe Assad. Entretanto, Assad continuava sempre encerrado no lugar a que o levara a astúcia do velho. E Dostana e Cavame, filhas dele, continuavam a maltratá-lo com a mesma crueldade. Aproximava-se a festa solene dos adoradores do fogo. Preparado o navio que costumava viajar para a Montanha do Fogo, carregavam-no de mercadorias, sob os cuidados de um capitão chamado Behram, grande fiel da religião dos magos. Mandou Behram que levassem a bordo Assad numa caixa cheia pela metade de mercadorias e com orifícios para que ele pudesse respirar. Antes de o navio zarpar, o grão-vizir Amjad, avisado que os adoradores do fogo tinham por costume sacrificar todos os anos um muçulmano na Montanha do Fogo, e temeroso de que talvez Assad estivesse destinado a tão sangrenta cerimônia, quis visitar o navio. Mandou subir marinheiros e passageiros ao tombadilho, enquanto seus homens examinavam todo o barco. Mas Assad, que fora muito bem escondido, não foi descoberto. Concluída a visita, o navio zarpou. Ao atingir o alto mar, Behram ordenou que tirassem Assad da caixa e o agrilhoassem, com medo de que, desesperado pela ideia do sacrifício, se atirasse ao mar. Após vários dias de viagem pelo mar, o vento favorável que sempre acompanhara o navio tornou-se contrário e, aumentando de velocidade, originou uma das mais violentas tempestades. O navio perdeu o rumo. Behram e o piloto já não sabiam onde se encontravam e temiam dar de encontro a um rochedo a cada instante. No meio da tormenta, porém, avistaram terra firme e Behram, reconhecendo o porto e a capital da rainha Marjana, sentiu-se aflito.
Com efeito, a rainha Marjana, muçulmana, era inimiga dos adoradores do fogo. Não somente não admitia a presença de nenhum deles no seu país, como também proibia que os seus navios se aproximassem. Behram, contudo, já não podia evitar que o navio entrasse no porto, a menos que o atirasse de encontro aos rochedos da costa. Naquela emergência, reuniu o piloto e os marinheiros e disse: Meus filhos, vedes em que situação nos achamos. De duas uma, ou somos engolidos pelas ondas, ou nos salvamos no país da rainha Marjana. Mas conheceis o seu ódio implacável contra a nossa religião e contra os que a professam. Ela se apoderará do nosso navio e mandará matar-nos. Só vejo um remédio que possivelmente terá efeito. Proponho desagrilhoarmos o muçulmano e vesti-lo de escravo. Quando a rainha ordenar que eu vá à sua presença e me perguntar de que me ocupo, responderei ser mercador de escravos, tê-los vendido todos e só ter guardado um para me servir, por saber ler e escrever. Ela há de querer vê-lo, e como o nosso prisioneiro, além de formoso, pertence à mesma religião, me proporá a rainha que eu o venda para ela, e concordará em aguardarmos no porto a volta do bom tempo. Se tiverdes ideia melhor, exponha, que eu vos escutarei. O piloto e os marinheiros apoiaram o seu modo de ver, que foi seguido. Sherazade foi obrigada a calar-se a essas últimas palavras em vista do dia, mas prosseguiu na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia: do 134ª noite. Behram, mandando desagrilhoar Asad, fez com que ele usasse uma veste de escravo de acordo com o posto de escravidão do navio, com o que o levaria à presença da rainha Marjana. Pouco depois, o navio lançou ferros. Quando Marjana, cujo palácio se situava perto do mar, de modo que o jardim se estendia até a praia, viu fundear o navio, mandou dizer ao capitão que comparecesse imediatamente à corte e, para satisfazer mais rapidamente sua curiosidade, foi aguardá-lo no jardim. Behram desembarcou com o príncipe Asad, após dele exigir que confirmasse ser escravo. Levado à presença de Marjana, lançou-se aos seus pés e, explicando-lhe a necessidade que o levara a refugiar-se no porto, disse-lhe ser mercador de escravos, que Asad era o último e que lhe serviria. Asad agradou desde o primeiro instante a rainha Marjana, que ficou radiante ao saber que ele era escravo. Resolvida a comprá-lo, fosse qual fosse o preço, perguntou-lhe como se chamava. Rainha, respondeu Asad com lágrimas nos olhos, quereis saber o nome que eu sempre usei ou o nome que eu uso agora? Como? Estranhou a rainha. Tendes dois? Ah, infelizmente é verdade. Chamava-me antigamente Asad, que significa venturoso, e hoje Motar, que significa destinado ao sacrifício. Marjana, não conseguindo descobrir o verdadeiro sentido daquela resposta, atribuiu-a ao estado do jovem e reconheceu que ele possuía bastante inteligência. Como sois escrivão, disse-lhe, tenho certeza de que sabeis escrever bem. Mostrai-me a vossa habilidade. Asad
Munido de um tinteiro e de papel, pelos cuidados de Behram, afastou-se um pouco e escreveu o que se segue com relação à sua desgraça. O cego se desvia do buraco onde tomba quem enxerga. A ignorância eleva-se às dignidades por palavras que nada significam, enquanto o que sabe permanece no pó com sua eloquência. O muçulmano está reduzido à miséria, apesar de toda a sua riqueza, enquanto o infiel triunfa no meio dos seus bens. Não se pode esperar que as coisas mudem, pois é por vontade do Onipotente que elas assim estão. Asad apresentou a folha de papel a Marjana, que admirou tanto a moral das frases como a beleza da letra. Foi o bastante para inflamá-la de amor e compaixão. Quando acabou de ler, disse a Behram: escolhei, vendei-me este escravo ou dai-o a mim de presente. Talvez seja melhor o segundo caminho. Behram respondeu insolenemente que não tinha nada que escolher, que precisava do escravo e, portanto, o conservaria. Marjana, irritada, não quis mais discutir com Behram. Pegando Asad pelo braço, levou-o ao palácio e mandou dizer a Behram que faria confiscar todas as suas mercadorias e incendiar seu navio, se ele se detivesse no porto para passar a noite. Behram foi obrigado a voltar ao navio aborrecidíssimo e mandar fazer os preparativos para a partida, embora a tormenta continuasse. Marjana, depois de ordenar que servissem imediatamente a refeição, levou Asad ao seu aposento, onde mandou que ele se sentasse. Asad quis protestar, afirmando que tal honra não cabia a um simples escravo. A um escravo? Respondeu a rainha. Já não sois escravo. Sentai-vos perto de mim e contai-me a vossa história, pois o que escrevestes para mostrar-me a vossa letra e a insolência do mercador de escravos me dão a ver que deve ser extraordinária. Asad obedeceu e, sentando-se, disse-lhe: poderosa rainha, não vos enganais. A minha história é verdadeiramente extraordinária, mais do que podeis imaginar. Os males e tormentos incríveis que sofri e o tipo de morte a que eu fora condenado e da qual tão generosamente me livrastes, vos darão a conhecer a grandeza do vosso benefício, do qual jamais me esquecerei. Antes, porém, permite que eu retome a origem dos meus males. Após essas palavras, que aumentaram a curiosidade de Marjana, Asad começou por informá-la do seu nascimento real, do seu irmão Amjad, da amizade entre ambos, da censurável paixão das duas rainhas, transformada em poderoso ódio, razão do estranho destino de ambos. Chegou enfim a cólera do seu pai, a salvação quase milagrosa da sua vida e, finalmente, a perda do irmão e a prisão tão longa e dolorosa, da qual só o tinham feito sair para sacrificá-lo na Montanha do Fogo. Quando Asad terminou, a rainha Marjana, mais do que nunca enraivecida contra os adoradores do fogo, disse-lhe: príncipe, não obstante a minha aversão aos adoradores do fogo, sempre os tratei com humanidade, mas depois do que vos fizeram e diante do seu execrável plano de sacrificá-lo, declaro-lhes a partir de agora guerra implacável. Ia estender-se mais sobre o assunto, quando serviram as iguarias. Sentou-se, então, à mesa com Asad, encantada por vê-lo e ouvi-lo,
e já dominada por uma paixão que não tardaria em dar a perceber. Príncipe, disse-lhe, mereceis ser compensado por tantos jejuns e más refeições que os adoradores do fogo vos impuseram. Deveis alimentar-vos bem, depois dos vossos sofrimentos. E serviu-o, oferecendo-lhe também bebida. Tirada a mesa, Assad, tendo necessidade de sair, fez com que a rainha não o percebesse. Desceu ao pátio e, vendo aberta a porta do jardim, entrou. Atraído por inúmeras belezas, passeou por algum tempo. Finalmente rumou para uma fonte. Lavou as mãos e o rosto, e deitando-se sobre a relva, adormeceu. A noite se aproximava, e Behram, que não queria dar à rainha a oportunidade de executar a ameaça, já levantara ferros, apesar de aborrecido com a perda de Assad e a frustração da esperança de um sacrifício. Tratou, contudo, de se consolar por ver que a tormenta cessara e uma brisa suave lhe favorecia o afastamento. Depois de ter se afastado do porto com o auxílio da chalupa, antes de içá-la a bordo, disse aos marinheiros que nela se achavam: Meus filhos, esperai. Vou ordenar que vos deem os barris para a água, e eu vos aguardarei. Os marinheiros, não sabendo onde ir buscar água, quiseram recusar-se. Mas Behram, que falara com a rainha no jardim e notara a fonte de água, respondeu-lhes: Descei à terra diante do jardim do palácio, saltai o muro e encontrareis água suficiente no tanque existente no meio do jardim. Os marinheiros obedeceram e, após carregar cada qual um barril sobre os ombros, pularam facilmente o muro. Aproximando-se da fonte, notando um jovem adormecido, reconheceram nele Assad. Dividiram-se então, e enquanto uns enchiam os barris com o menor ruído possível, os outros, rodeando Assad, ficaram a observá-lo para o segurarem, se acordasse. Quando os barris ficaram cheios, os que vigiavam Assad apoderaram-se dele e levaram-no, sem dar-lhe tempo de reagir. Passaram-no por sobre o muro, colocaram-no na chalupa com os barris e transportaram-no ao navio. Capitão, gritaram ao chegar, alegrai-vos, que vos trazemos o escravo. Behram, não podendo compreender como os marinheiros haviam conseguido apoderar-se de Assad, e não podendo também avistá-lo na chalupa, em virtude da escuridão da noite, esperou com impaciência que subissem ao navio para lhes perguntar o que pretendiam dizer. Quando viu Assad, não se conteve e, sem querer saber como fora possível tão bela captura, mandou mais uma vez que o agrilhoassem. Em seguida, após ordenar que içassem a chalupa, zarpou, retomando o caminho para a Montanha do Fogo. Sherazade interrompeu-se, pois já era dia. Na noite seguinte, prosseguiu, dizendo ao sultão da Índia: